Você quer aprender como resolver uma questão de problema que envolve uma regra de três composta? Então, vem comigo neste vídeo que eu irei te explicar de um jeito simples, rápido e prático de resolver este tipo de problema. Acompanhe! Sabendo que 9 mulheres fazem 200 camisas em 10 dias, quantas camisas 18 mulheres farão em 15 dias? Para resolvermos este tipo de questão utilizando a regra de três composta, nós temos, como também utilizamos na regra de três simples, separamos as grandezas. Porém, uma observação é que uma das diferenças da regra de três composta para a regra de três simples é que a regra de três simples possui apenas duas grandezas. Porém, na regra de três composta, nós teremos três ou mais grandezas. Neste caso, teremos apenas três grandezas, que serão a quantidade de mulheres, a quantidade de camisas e a quantidade de dias. E agora, como também na regra de três simples, nós apenas preenchemos as grandezas. A nossa primeira informação é que 9 mulheres fazem 200 camisas em 10 dias. Logo, colocamos o número 9 na grandeza mulheres, o número 200 na grandeza camisas e o número 10 na grandeza dias. E a nossa segunda informação, que já será a nossa pergunta, quantas camisas 18 mulheres farão em 15 dias? Logo, a nossa incógnita, a letra X, que representará um valor desconhecido, estará na grandeza camisas e colocamos o número 18 na grandeza mulheres e o número 15 na grandeza dias. Agora, nós iremos identificar se essas três grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Porém, como nós temos três grandezas e não somente duas grandezas, como na regra de três simples, nós iremos associar de duas em duas, fazer essa relação para identificarmos o nível de proporcionalidade. Uma observação é que sempre quando nós formos relacionar duas grandezas, iremos fazer esta correspondência utilizando a grandeza que possui a letra X com alguma outra grandeza que não possui a nossa incógnita. Portanto, nós fazemos essa relação com a grandeza mulheres e a grandeza camisas, que, relembrando, possui o nosso valor desconhecido. Quanto mais mulheres produzindo camisas, mais camisas nós teremos. Logo, as grandezas mulheres e camisas são diretamente proporcionais. Por isso, nesta regra de três composta, nós iremos colocar as setas representando a proporcionalidade na mesma direção. Aqui nós temos a representação da regra de três composta, porém sem as nossas grandezas escritas. 9 e 18 representa a grandeza mulheres e 200 sobre x representa a nossa grandeza camisas e o 10 e o 15 representarão a grandeza dias. Como nós identificamos que as grandezas mulheres e camisas são diretamente proporcionais, nós iremos colocar as setas nas mesmas direções, para baixo. E por fim, fazemos a relação da grandeza camisas com a grandeza dias. Quanto mais dias nós estivermos trabalhando, mais camisas nós teremos produzidas. Portanto, a grandeza camisas e a grandeza dias são também diretamente proporcionais. Portanto, nós iremos colocar a seta representando a grandeza dias na mesma direção, para baixo. Agora que nós fazemos as nossas relações e identificamos que todas as grandezas são diretamente proporcionais, nós iremos montar a nossa proporção. Desta vez, na regra de três composta, nós não iremos multiplicar diretamente duas grandezas. Nós iremos isolar, fixar a grandeza que possui a letra x, 200 sobre x, e, após o nosso sinal de igualdade, iremos fazer o produto das outras razões, ou seja, iremos multiplicar a razão 9 sobre 18 ou 9 18avos pela razão 10 15avos. Uma observação é que se uma dessas razões fossem inversamente proporcionais à grandeza camisas, nós iremos inverter esta razão. Agora que nós obtemos a nossa proporção, nós repetimos a fração 200 sobre x e fazemos a nossa multiplicação. 9 multiplicado por 10 igual a 90,
18 multiplicado por 15 igual a 270. Agora temos a nossa proporção. Como já aprendemos, apenas multiplicamos cruzado. 90 multiplicado por x e 200 multiplicado por 270. 90 multiplicado por x igual a 90x. 200 multiplicado por 70 igual a 54.000. Isolamos a incógnita e dividimos o número 54.000 pelo número 90. Repetimos a nossa variável e, por fim, apenas resolvemos a nossa divisão, que está representada por esta fração. 54.000 dividido por 90 igual a 600. Logo, temos que a nossa letra x nesta questão está representando o número 600 e, portanto, como 600 estava na grandeza camisas, temos como resposta aqui farão 600 camisas. Agora que nós aprendemos como resolver uma questão que envolve uma regra de 3 composta, iremos desenvolver outra questão envolvendo este tipo de regra de 3. Vem comigo! Se 12 máquinas produzem 1.200 peças, trabalhando 8 horas por dia, quantas peças serão produzidas por 6 dessas máquinas, trabalhando 8 horas por dia? Primeiro, nós separamos as nossas grandezas, que serão máquinas, horas por dia, porém que nós iremos representar por hora barra dia, horas barra dia, e a nossa terceira e última grandeza será as peças. E agora nós preenchemos as nossas grandezas. Temos a nossa primeira informação, que 12 máquinas produzem 1.200 peças, trabalhando 8 horas por dia. Logo, nós colocamos o número 12 na grandeza máquinas, o número 1.200 na grandeza peças e, por fim, o número 8 na grandeza horas por dia. E a nossa segunda informação, que já será a nossa pergunta, é: quantas peças serão produzidas por 6 dessas máquinas, trabalhando 8 horas por dia? Logo, nós temos que a nossa incógnita estará na grandeza peças e colocamos o número 6 na grandeza máquinas e o número 10 na grandeza horas por dia. E agora nós iremos fazer as correlações para identificarmos se essas grandezas, em relação à grandeza peças, que, relembrando, é a nossa grandeza que possui a incógnita, a variável, o valor desconhecido, são diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais máquinas estiverem produzindo uma certa quantidade de peças, mais peças serão produzidas. Logo, a grandeza máquinas e a grandeza peças são diretamente proporcionais. Por isso, nós escrevemos as setas na mesma direção. Neste caso, escrevemos as duas setas para baixo. E, por fim, fazemos a nossa relação com a grandeza horas por dia. Quanto mais horas por dia forem trabalhadas, nós estivermos produzindo peças, mais peças serão produzidas a cada dia. Portanto, a nossa grandeza horas por dia é diretamente proporcional à grandeza peças. E por isso colocamos a seta na mesma direção. Agora que nós identificamos que todas as grandezas são diretamente proporcionais à grandeza peças, nós podemos montar a nossa proporção. Nós isolamos a nossa razão 1.200 por x sobre x, isolada na nossa primeira parte, porém no nosso segundo membro da proporção, nós iremos colocar o produto
das grandezas máquinas e horas por dia. Fazemos 12 sobre 6, pois essa grandeza é diretamente proporcional à grandeza peças, então nós não invertemos a nossa razão. 12 sobre 6 multiplicado por 8 sobre 10. Porém, antes de nós resolvermos a nossa multiplicação de frações, iremos simplificar as duas razões. Dividimos a fração 12 sextos por 6, 12 dividido por 6 igual a 2, e 6 dividido por 6 igual a 1. Logo, a fração 12 sobre 6, ou 12 sextos, é equivalente, tem o mesmo valor, e 2 sobre 1, ou somente o número 2. E por fim, nós iremos dividir a fração 8 décimos, ou 8 sobre 10, por 2. 8 dividido por 2 igual a 4. 10 dividido por 2 igual a 5. Logo, a fração 8 décimos é equivalente à fração 4 quintos. Agora, nós repetimos a fração 1.200 sobre x, e nós iremos copiar as novas frações que nós obtemos. 2 sobre 1 igual a 4 quintos. Nós repetimos novamente a fração 1.200 sobre x, e fazemos a nossa multiplicação, pois o sinal de igual está representando que nós representamos uma nova fração, porém com o mesmo valor das nossas razões antigas, porém a nossa multiplicação de frações permanece. 2 multiplicado por 4 igual a 8. 1 multiplicado por 5 igual ao próprio número 5. Logo, encontramos a nossa proporção. 1.200 sobre x igual a 8 quintos. Agora apenas multiplicamos cruzado. 8 multiplicado por x e 1.200 multiplicado por 5. 8 multiplicado por x igual a 8x. 1.200 multiplicado por 5 igual a 6.000. Agora isolamos a nossa incógnita e dividimos o número 6.000 pelo número 8. Agora repetimos a nossa letra x e dividimos 6.000 dividido por 8 igual a 750. Logo, o nosso resultado desta proporção foi x igual a 750, e como a nossa letra x, que era o nosso valor desconhecido, estava representado na grandeza peças, temos como resposta que serão produzidas 750 peças.
Logo, a nossa resposta para o nosso problema foi que serão produzidas 750 peças e, relembrando, 750 foi o nosso valor de x nesta questão. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 1 sobre regra de 3 composto. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre regra de 3 compostas. Até o próximo vídeo!